Se os homens vivem na barriga de uma baleia, só podem sentir frio e falar dos cardumes periódicos de peixes e de muralhas escuras como uma boca aberta, e de cardumes periódicos de peixes e de muralhas escuras como uma boca aberta e sentir muito frio. Mas se os homens não querem falar sempre da mesma coisa, tratarão de construir um periscópio para saber como se desordenam as ilhas e o mar e as demais baleias, se é que existe tudo isso. E o aparelho há de se fabricar com as coisas que temos à mão, e então surgem desagrados. Por exemplo, se de nossa casa arrancamos uma costela, perderemos para sempre sua amizade. E se o fígado ou as barbatanas é capaz de matar-nos. Estou achando que vivo na barriga de alguma baleia, com a minha mulher e Diego e todos os meus avós. Muito bem, Tati. Achei bonito e louco e gostei demais. Uma das chaves de entendimento do que se fala esse poema é o título dele, né? Poema sobre Jonas e os Desalienados. Esse poema é de um dos mais importantes poetas peruanos do século XX. Ele se chama Antônio Cisneros, que morreu em 2012. Ele é representante de uma geração de poetas ali dos anos 60, foi o auge da produção dele. E eu achei de fato esse poema um achado. Fiquei muito impressionada com ele. Ele tem imagens muito fortes. E eu acho que ele explica um monte de coisa. Primeiro, obviamente, poema sobre Jonas e os desalienados. Por favor, espero que você saiba quem é Jonas. A referência aqui é aquele profeta do Antigo Testamento que, segundo a mitologia cristã, permaneceu 3 dias e 3 noites dentro de um peixe enorme, traduzido às vezes como baleia, mas o original é um peixe gigante. E ele era um profeta, enfim, né, que pregava em Nínive. Detalhe, na Mesopotâmia. Aliás, passou essa pira de Mesopotâmia, né, Parou Tati? um Deu uma pouco. baixada, né? Agora eu estou estudando a história de Portugal, a formação de Portugal. Estou empolgada com a Batalha de Aljuba Rota. São as fases da minha O vida. hiperfoco. Hiperfoco. Eu gosto muito, eu vou analisar o aspecto formal do poema, e para quem está ouvindo a gente, sempre na descrição do vídeo tem o texto, caso você queira acompanhar sem ter que ficar voltando para ouvir, aí você sabe dos versos, como que está distribuído e tal, né? Eu acho importante falar isso porque não é todo mundo que lê a descrição dos vídeos. Aliás, acho que não é ninguém, né? Recalque, O recalque. poema ele começa com uma hipótese, né? Se os homens vivem na barriga de uma baleia, tem esse se aí, é uma hipótese. E ele pensa, bom, se alguém está dentro da barriga de uma baleia, só vai poder falar sobre um conjunto de coisas. E aí ele repete, eles só vão sentir frio, porque está dentro da barriga da baleia, e vai falar de cardumes periódicos de peixes, de muralhas escuras como a boca aberta, de cardumes periódicos de peixes. Ou seja, tem um cotidiano, tem uma vida bastante limitada quando você está dentro da barriga da baleia. Agora, se em algum momento você decide que não quer falar sempre da mesma coisa, que são as coisas que estão no seu entorno absolutamente empobrecido, você tem que construir um periscópio para poder olhar para fora da baleia. E eu gosto muito de um detalhezinho aqui, que é a escolha de uma palavra, que é: tratarão de construir um periscópio para saber como se desordenam as ilhas e o mar e as demais baleias, em vez de como se ordenam, né? A própria imagem de periscópio é muito boa porque realmente a gente visualiza dentro de uma baleia e o jeito de olhar é um periscópio por É aquele aquele caninho que aquele soprador que tem da ali, né? Tipo, baleia. construir um periscópio para sair de lá, né? Exatamente. Para conseguir olhar em Para volta, olhar né? o mundo. Me lembrou um pouco, sabe o quê? O mito da caverna do Platão, sabe? Do sujeito que, de alguma maneira, consegue sair da caverna escura e olhar para o mundo externo, né? Mas o bonito aqui é que você, para construir esse periscópio, você, considerando que você está dentro de uma baleia, você tem que construir com as coisas que estão à sua mão. Mas como que você vai fazer? Você vai arrancar uma costela da baleia? Você vai arrancar o fígado da baleia? Uma barbatana da baleia? Você pode morrer caso você queira fazer um periscópio. Você quer fazer um periscópio, mas como fazê-lo sem destruir a sua própria chance de sobrevivência?
E até aí ele está no campo da hipótese. Mas nos 2 últimos versos ele tem um clique final. Estou achando que vivo na barriga de alguma baleia, com a minha mulher e Diego e todos os meus avós. Ou seja, tem um despertar aí. A partir dessa teoria, dessa hipótese que ele cria, ele compreende o lugar em que ele está. E eu tinha achado um pouco esse poema, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Ana. Eu tinha achado esse poema um pouco conformista, sabe? Conformista do tipo, olha, eu posso olhar para fora, mas eu não posso destruir o mundo tal como ele tá. Eu tenho que me virar com o que eu tenho para poder sobreviver. Eu falei, nossa, será que achei o poema bonito porque eu também sou um pouco assim, meio reformista só? Mas a sua leitura me deixou um pouco mais esperançosa de que eu não sou tão covarde assim, né? Porque quando você falou isso, eu falei, não, na verdade ele tá, inclusive porque eu falei que tem uma chave aí de entendimento que é os desalienados, né? É uma tomada de consciência dele. E é uma tomada de consciência de que ele tem um mundo restrito, uma visão restrita do mundo, e que tomar consciência é perigoso, porque a tomada de consciência é a partir dos dados que você tem, dos instrumentos que você tem, que podem te levar para outro lugar, mas é perigoso. Então eu acho que a partir da tomada de consciência, a gente não sabe o que ele pode fazer depois com isso. Eu não acho conformista. Nenhuma tomada de consciência é conformista. Porque a partir do momento que você sabe uma coisa, você não dá para dessaber. Dá para você, essa consciência, você passar KY e socar no cu. Olha que fina ela. Não, dá para você abafar, dá para você virar e falar, bom, eu sei disso e eu vou mediar isso porque é perigoso e, enfim, tem a minha família, sei lá, qual é o raciocínio que faz. Mas você tem a consciência daquilo. Você tem a consciência de que você, pelo menos, de que o seu mundo é limitado. Sabe aquela metáfora que você fala, às vezes, assim, você tem a consciência Do aquário. do aquário, de que você vive num aquário, que não é o mar. E a partir daí você tem que fazer o quê? Sujar o aquário antes que a Darla chegue e... Grandes análises sempre inspirado em Procurando Nemo. Grande obra da cultura universal. A gente tem que fazer um... Do que se trata Procurando Nemo? É porque eu acho que o grande terror, o que é a alienação aqui, né? Alienação é você estar dentro da barriga da baleia achando que não tá. Achando que aquele é o mundo. Essa é a crueldade dos processos de alienação que são cada vez mais frequentes, que eu vejo e que a gente vê assim em tudo, né, Ana? É você achar que esse mundo que você está vivendo é só isso, que não tem um outro mundão, porque não tem o mar. Você está limitado ao estômago da baleia, cara. Todos os mares, os 7 mares. Não, tanto que tem esse verso, né? Se é que existe tudo isso. E como construir esses instrumentos para olhar, descobrir os oceanos e entender a limitação do mundo em que você está. Como construir esses instrumentos sem a destruição daquilo que te mantém vivo. Não tem como, se eu matar a baleia, eu morro junto, sabe? A baleia não vai me vomitar, eu vou apodrecer junto com a baleia. Agora vem a minha pequena viagem, que eu acabo sempre fazendo, talvez para justificar a existência desse quadro para as 10 pessoas que assistem esse quadro. Aumentou de 8 para 10, mas que é, para mim pelo menos, que sei do absoluto bucho de baleia em que eu vivo, de acordar 6 da manhã, vai dar aula, conversa com o aluno, volta para casa, paga a Unimed, Paraná, é a barriga da baleia em que eu vivo e todos nós vivemos, é justamente a ampliação desse universo, o instrumento que eu tenho, sem sair xingando e pedindo demissão do meu emprego e não tendo o dinheiro para pagar as contas, é justamente por meio da ficção, né? Um periscópio. Qual que é o periscópio, né? Eu acho que cada um tem. Tem gente que o periscópio é a música, tem gente que o periscópio pode ser a dança, o teatro, pode ser a poesia, pode ser uma obra de ficção, pode ser um bom filme, mas é aquilo que de fato te dá a dimensão do mundo para além da barriga da baleia que a gente é obrigado a viver. Pelo menos com lampejos de oceano e não de, como chama, aqueles de vilosidades intestinais, sabe? Mais ou menos isso. Nossa, mano, vilosidade gastou. Microvilosidades. E eu acho que, enfim, esse quadro é na construção do nosso periscópio. É isso. E por isso que eu gostaria de pedir o apoio das 10 pessoas que vêm, que se puder curtir, mandar para um amigo, mandar para o Diego, o Jonas. O Diego, eu moro aqui, eu e o Diego. Eu queria muito saber quem é Diego, deve ser o filho dele, né? Não é o Diego do Ragatanga, eu tenho certeza. Espero que não.
Bom, e se você quiser contribuir pelo Catarse, pelo Pix ou pelo Valeu Demais aí, a gente agradece muito, muito obrigada. Tati, desculpa eu ficar zoando. Não, eu adoro. Eu tava precisando Ragatanga. disso. Ragatanga e Antônio Cisneros. É uma ótima combinação.